Bom dia a todos, aqui é a professora Cíntia Mello, coordenadora do Laboratório de Estudos e Práticas em Psicologia e Saúde da Universidade de Fortaleza, e esse vídeo é o terceiro vídeo do nosso curso de introdução ao SPSS, que estava um pouquinho parado e eu vinha recebendo cobranças de alguns alunos. Então, Ícaro, essa daí, vamos retornar agora para você. A gente vai entender agora, a gente viu no vídeo 1 e 2 um pouco sobre estatística, é necessário entender alguns aspectos básicos de estatística, por isso foi dado o vídeo 1 e 2, e agora a gente vai, como diz no bom português, colocar a mão na massa, né? Então a gente vai ver um pouco sobre o que é o SPSS e as opções de codificação do SPSS para a gente começar as brincadeiras. Então, o que é o SPSS? Né? O SPSS, num bom português, é o pacote de estatística para SS, para ciências sociais. Então, é um software que a gente utiliza nas ciências sociais, é bem predominante o uso do SPSS. É o principal software hoje que a gente utiliza para análise de estatísticas, ok? Então, ele tem aí uma opção de codificação e uma opção de apresentação dos resultados, que é semelhante a essa tabelinha aí, é uma tabela que eu peguei na internet, onde ele mostra aí, ó, um quadro, uma tabela de dados sobre carros. Então, ele tem aí o carro 1, um carango de 2005, 4.000 cilindradas e de $4. E aí ele vai me dando carro por carro, ou seja, cada sujeito, cada caso é uma linha. E cada dado sobre aquele caso é uma coluna. Então o SPSS ele vai se apresentar nesse mesmo formato. Ele vai me dar, por exemplo, numa pesquisa que eu vou ser realizada com, por exemplo, uma aluna minha que está agora fazendo uma pesquisa nacional com as unidades de pronto atendimento a partir da perspectiva dos profissionais. Então, cada profissional será uma linha. Cada resposta do questionário dele será a coluna. Então, agora a gente vai literalmente entrar no SPSS. Quando eu clico no SPSS para entrar na tela inicial do SPSS, essa é a primeira imagem que eu vejo. Essa é uma imagem do SPSS, uma versão bem antiga, tá? Uma versão 15. Essa é uma mesma imagem, só que de uma versão 18. E essa já é a mesma imagem, só que da versão 20. Cíntia, qual é a grande diferença? Eu comecei a utilizar o SPSS na versão 13. Hoje a gente está utilizando aqui mais o 22. Aqui no meu computador que eu estou utilizando agora é o 20. Mas a gente tem utilizado 22. Tem algumas diferenças de algumas codificações, obviamente, mas eu acredito que a grande diferença por exemplo, do 18 para o 20 e 22 é o layout. A gente vê aí que tem uma grande diferença. Olha, voltando, né, o layout dele é melhor, tá? Então, como é que a gente faz quando ele abre aí, Cíntia, essa janela inicial, tá? E a gente pode vir aqui e escolher uma opção de uma janela em algum arquivo já existente, tá? Eu não costumo usar isso aqui. Ou a gente pode escolher para uma nova data. O que eu faço? Eu simplesmente aperto aqui cancelar. Quando a gente aperta cancelar, ele já vai abrir essa janela que está aqui no fundo, que é justamente a parte de trabalho do SPSS. Mas, Cíntia, eu quero abrir um arquivo já existente. Ok, você tem a opção também de cancelar aqui. E aí ele vai abrir essa janela de fundo, aqui é a versão antiga, tá? E você vem aqui em arquivo e vai abrir um novo arquivo ou um arquivo já existente, tá? E quando você aperta em arquivo existente, vai abrir uma página como se fosse um Word, um PowerPoint, em que você tem aí os arquivos já existentes para você procurar o seu, ok? Você clica no seu e aperta abrir e ele vai abrir o arquivo que você quer estar trabalhando, ok? Lembrando que muda apenas o layout. Olha aí a janela para a digitação dos dados. Esse aqui é o arquivo que fica debaixo dessa janela. Ó, tá vendo aqui a janela? Se eu cancelar aqui, eu quero trabalhar num arquivo novo, ele vai estar com esse quadro branco aqui para mim. Ó. Aqui é a versão 13 dele. Aqui é a versão 18, ou seja, um layout bem melhor.
Aqui é a versão 20 dele, que eu acabei de colocar aí nessa aula para vocês, tá? Lembrem-se que se a gente vai ter aí, para quem utiliza o Excel, sabe que o Excel ele tem a opção de abas. Então, a gente tem no SPSS duas abas, o Data View e o Variable View. Vou voltar. Onde elas estão? Bem aqui, ó, Data View e Variable View. Então, a gente tem duas abas aí no nosso SPSS. Cíntia, o que significam essas duas abas? O Data View é o espaço de digitação e visualização dos dados. É onde a gente vai estar trabalhando os dados dos nossos questionários, dos nossos instrumentos. E o Variable View é onde tudo começa. É onde a gente vai preparar o banco de dados, é onde a gente vai configurar todo o nosso banco de dados para estar recebendo os dados do nosso questionário. Por exemplo, quando você vai colocar, a grosso modo, de uma forma bem manual, vai colocar os seus dados numa tabela, num papel, você primeiro precisa desenhar a tabela, precisa ver quantas colunas você vai precisar, colocar lá o nome de cada coluna, sexo, idade, precisa colocar a quantidade de linhas que você precisa. É mais ou menos isso que a gente vai fazer aqui no Variable View, tá? Quando eu clico em Variable View, vai abrir aí para mim essa janela. Essa é a janela onde tudo começa. Lembrando que ela, no Variable View, é onde eu vou preparar o meu banco de dados. O Data View é onde eu vou alimentar o meu banco de dados com os dados dos meus questionários, dos meus instrumentos, ok? Então, a gente agora, para começar, a gente vai trabalhar aí nessa segunda janela, lembrando o Variable View. Vamos entender o que é cada uma dessas colunas de codificação, tá? O nome, essa primeira coluna aqui, ó. Eu vou sempre falar em português, tá? Como uma boa brasileira. Nome, no português, corresponde a um código que representa o nome da variável que você vai estar trabalhando. Então, por exemplo, eu tenho algumas variáveis sociodemográfico ou biodemográfico, como prefiram chamar, sexo, idade, religião, raça. Então, esse é o nome da minha variável, é o nome que vai aparecer lá no cabeçalho da tabela, tá? Para o pessoal do LEP, a gente trabalha às vezes com questionário com várias perguntas longas, perguntas extensas. Então, a gente pode estar colocando aí, por exemplo, Q1, Q2, Q3, Q4, para colocar cada pergunta, em vez da pergunta ipsiliter. Por que, Cíntia? Eu vou voltar aqui para vocês, estou dando uma volta, certo? Esse nome, ele vai ficar aqui, onde tem VAR de variável. Então, se eu coloco uma pergunta muito longa, dificulta a visualização e o manuseio desse meu banco de dados. Então, quanto menor, quanto mais enxuta o nome que eu der para essa variável, mais fácil vai ser de eu visualizar ele inteiro aqui. Aqui eu permite puxar ou estender ou diminuir, mas obviamente se eu puxar, eu visualizo uma menor quantidade de variáveis na minha tela, tá? Então, preferível que você utilize o nome pequeno. Tá? Por exemplo, no LEP, às vezes a gente utiliza ali, tem um banco de dados com 13 questionários. Então, a gente coloca ali, por exemplo, BDI, que é uma escala, BDI 1, BDI 2, BDI 3, BDI 4, aí outra escala, QSG1, QSG2, QSG3, e aí a gente utiliza só as siglas daquela escala e 1, 2, 3 para o número do item, ok? Mas isso é muito pessoal do pesquisador. O próximo é o tipo, e ele está bem aqui, ó. Então, o tipo vai representar o tipo de formatação da variável. Ele aí a gente pode estar codificando qual é o tipo de formatação. Quando eu escrevo o nome aqui na minha variável, automaticamente, gente, por default, o SPSS ele já preenche quase todas essas colunas aqui, usando um padrão do que normalmente é utilizado. Então, por exemplo, o SPSS é um programa, um software para análise estatística. Então, ele espera que normalmente o seu banco tenha variáveis numéricas. Então, ele automaticamente aqui, em tipo, ele já vai preencher numérico. Mas eu vou mostrar para vocês as opções. Vejam que aqui, essa casela, ela está branca. Mas se eu tivesse no meu SPSS agora e passasse o cursor bem aqui do lado direito, ele iria mostrar uma imagenzinha de 3 reticências, 3 pontos, uma reticência. E aí eu clico nessa reticência, ele abre essa janela para mim, tá?
Então, é uma opçãozinha de reticência que ela fica camuflada aí no branco, mas se eu passar o cursor em cima, ela aparece. E aí eu tenho várias opções aqui de tipo de variável. Geralmente já vem por numérica, mas eu vou explicar cada uma para vocês. A numérica é quando eu quero utilizar números, ou seja, apenas números, ok? Por default, ele já vem aí que o número máximo de caracteres que eu vou utilizar são 8 e de 2 casas decimais. Mas eu posso vir aqui e alterar. Cintia, eu realmente preciso de mais de 8 caracteres no meu número, que é difícil você precisar, mas se você for precisar, você pode aumentar aqui. Assim como você pode alterar o número de casas decimais, tá? A gente deixa 2 porque é um padrão que a gente normalmente utiliza em estatística, ok? Coma e dot, vírgula e ponto. É quando eu vou utilizar números, mas eu vou utilizar números quebrados. Então, por exemplo, eu preciso colocar 2,5. Se eu tiver com uma codificação numérica e for colocar 2,5, lá ele vai ficar 25. Ele ignora a vírgula. Então, você utiliza o coma ou o dot para colocar esse 2,5, 2,5, ok? Para que ele aceite esse número fracionado. A notação científica eu vou passar, porque é uma coisa que a gente não utiliza, tá? Ele é quando eu vou trabalhar com expoente de números, a gente não vai trabalhar com ele aí. Data é quando eu vou precisar utilizar datas no meu banco de dados, então ele tem lá a opção de colocar a data, e ainda tem a opção, gente, de lá eu poder, ele vai aparecer do lado direito na janela, se eu quero botar dia, mês e ano, mês, dia e ano, o formato da data, tá? Dólar, quando eu quero usar moedas, tá? Não é comum a gente utilizar, porque, por exemplo, se eu colocar o comma ou o dot, a gente já pode substituir isso, ok? É a mesma coisa, esse daqui a gente não costuma utilizar. E um tipo de formato bem interessante, que a maioria das pessoas, às vezes os professores vão dar aula de SPSS e não explicam esse formato de codificação, que como ele já marca por default numérico e tudo, às vezes a gente não conhece essa janela. E aí às vezes os alunos não sabem que o SPSS é permitido colocar lá palavras, letras, nomes, porque como ele já vem por default numérico, acho que não dá para colocar palavras. Então, Cintia, eu preciso colocar o nome de um aluno. Eu tenho uma questão lá que são nomes. E aí eu venho aqui em string e aí ele me permite tanto colocar números como colocar texto, tá? Texto, símbolo, ele permite colocar, ok? Então, isso aqui, o string, eu coloco quando eu preciso realmente colocar a palavra, o texto. Lembrando, gente, que não confundam alguns tipos de variáveis nominais, que são que a gente pode estar utilizando códigos. Por exemplo, a gente viu aí, se você tiver dúvida sobre isso, volta no vídeo 1 e 2, mas a gente viu aí que a gente, por exemplo, sexo, feminino e masculino, são nomes as respostas, mas no SPSS a gente não vai colocar em nome, a gente vai dar códigos. Feminino 1, por exemplo, e masculino 2, ou 0 e 1, ou pode ser masculino 1 e feminino 2, não interessa, mas a gente pode dar códigos, a gente deve dar códigos, tá? Porque isso vai facilitar depois o manuseio desses dados, inclusive depois para outras aulas que a gente vai ver de comparação de amostra, tá? Então, ele deu uma resposta que era concordo, concordo mais ou menos e discordo. Então, a gente vai colocar concordo 1, concordo mais ou menos 2 e discordo 3, enfim. Vai depender do questionário, você escolhe qual é o código, mas você vai dar códigos para variáveis que são resposta em nome, tá? Aqui no caso do string, é quando eu preciso desse nome, porque eu não vou codificar esse nome, enfim. Então, eu vou utilizar, por algum motivo, eu preciso do nome. Aí a gente deixa esse nome aí, ok? A próxima coluna que a gente tem aí, que é largura, representa o número de caracteres específico que a gente vai precisar na nossa variável, tá? Ele já vem um padrão aí também, mas se por algum motivo eu preciso de mais caracteres, por exemplo, eu vou utilizar essa última variável que a gente colocou, que é o string, eu preciso de mais espaço porque é uma resposta mais longa,
Então, a gente pode colocar aí quantos caracteres a gente quiser. Se eu me esquecer, Cintia, e o meu caractere for maior, e eu, por exemplo, copiei de um banco de Excel e trouxe para cá, ele vai copiar. Qual o problema? Ele vai copiar no limite do caracteres. E se você não for atenta a isso, você não vai perceber que ele não colocou a resposta inteira, que a resposta está quebrada, tá? Então, por exemplo, eu tenho um caractere aí que é muito longo, um número enorme, 500 mil, sei lá, enfim. E aí ele não cabe, e aí por algum motivo eu copiei, não vi, ele vai ficar 500 ou um número menor, tá? Decimal é o número de casas decimais, ele só vai aparecer para variável numérica, tá? Então, ele vai dizer quantas casas decimais depois do zero eu quero. O label é uma variável bem interessante, que é a hora que eu vou poder colocar ali o rótulo. Eu vou, por exemplo, lá nas questões eu não coloquei o enunciado inteiro da questão. Então, para que depois eu me lembre o que é, ou se eu estou trabalhando com outras pessoas, elas sabem o que é aquilo, no label eu posso colocar o enunciado inteiro da questão. Então, por exemplo, eu coloquei lá Q1. Aí, quando eu venho no label, eu posso colocar Q1, qual o seu nome? Q2, eu posso colocar ele por inteiro, sem economizar caracteres, e ele vai facilitar o manuseio daquele material de eu me lembrar o que é aquela questão. Às vezes, daqui a alguns anos eu não me lembro mais, outra pessoa que está trabalhando comigo com aquele banco, ele não estava comigo quando eu criei, então ele não se lembra, não sabe o que é, então facilita aí a gente estar colocando, tá? Eu vou dar um ESC aqui no PowerPoint para que vocês possam, a gente dar uma pausa aqui para eu ir num banco fazer com vocês. Então, por exemplo, eu venho aqui e coloco idade. Se eu apertar Enter, olha o que ele fez, gente. Automaticamente, ele criou aqui numérico, 8 caracteres, 2 casas decimais, o label ele não mexeu e aqui ele preencheu outras coisas que a gente vai já ver. Então, Cíntia, idade é número, então não preciso mexer. 8 caracteres, tá bom? Tá, eu não preciso mais de 8 caracteres para idade, né? Hoje em dia ninguém vive mais de 100 e alguns anos, então no máximo 3 caracteres já preenche a minha necessidade. 2 casas decimais é o que a gente utiliza com números, ok? E aqui a gente vai já ver. Cíntia, mas eu quero colocar sexo. Ele também já preencheu. Ah, Cintia, mas sexo não é numérico, é nome. Errado. Feminino e masculino. Lembram? A gente vai dar código 1 e código 2. Então, 1 e 2 é só um número. O it aqui, 8 caracteres, já está mais do que o suficiente. E 2 casas decimais também aqui já estão mais do que o suficiente. Ok? Cíntia, eu preciso colocar nome, e aí eu quero colocar nome do aluno. Olha um detalhe, o SPSS não vai me permitir nome do aluno desse jeito, ele não permite espaço, então eu vou usar sobrescrito. Ah, ficou muito longo, Cíntia. Eu posso colocar assim, nome aluno, dá para entender, não dá? Depois aqui, se eu quiser colocar mais descrito, eu coloco nome do aluno, ok? Mas, Cíntia, o nome do aluno não é numérico, é nominal. Eu quero colocar palavras. Então, você vem aqui e coloca string, ok? Ah, Cíntia, mas 8 caracteres é pouco, eu quero o nome inteiro do menino. Então, eu posso alterar aqui ou eu posso alterar aqui. Eu venho aqui, eu sou exagerado, eu coloco aqui bem muito, que é para não correr risco, tá? E aí, a gente já vai ter aí uma opção de espaço, ok? A gente... Opa! Desculpa, gente. Ele aqui não permite, então a gente vem alterar aqui. Oi! Certo? Então, a gente já fez a alteração aí. Eu vou voltar para a nossa aula, tá? Então, a outra opção que a gente tem aí, depois do label, são os valores. Lembra que eu falei toda hora que a gente vai utilizar códigos, a gente vai fazer codificações das minhas variáveis, principalmente as nominais, ok? As ordinais também, às vezes. Então, vamos lá. Como é que eu vou fazer isso? Eu venho aqui em values, isso aqui é um layout antigo, tá? Eu não coloquei aqui do novo, aqui, certo? Mas é a mesma ideia.
ok? Então, lembrando, tá vendo aqui tá branco, se eu apertar do lado direito, vai aparecer uma reticênciazinha para mim e vai abrir essa janela. Então, eu venho aqui e digo o valor 0, o que ele significa? Feminino, e aperto aqui adicionar. Automaticamente ele vai aparecer aqui para mim. O valor 1, masculino, adicionar. Automaticamente ele aparece aqui para mim. Ok? Então, quando eu digitar lá no meu banco 0 e 1, ele já vai entender que 0 é feminino e 1 é masculino. No LEP, a gente costuma utilizar 1 e 2, ok? Então, eu aperto ali em adicionar o código, ou seja, o valor, e o label, como é que é, o que significa. Solteiro, 1, 2, casado, tá? Para estado civil, e vou adicionando. Eu posso fazer isso para sexo, para idade, ou sexo, estado civil, escolaridade, as variáveis Likert, de resposta Likert também. Concordo, muito, concordo, concordo pouco, discordo muito. A gente pode estar utilizando aí também essas codificações, ok? E aí, gente, aqui mostrar para vocês, quando eu venho em Data View, que é onde eu vou digitar o banco, digamos que o meu banco já estivesse digitado, eu aqui, ó, visualizo os números. E se eu apertar aqui é uma versão bem antiga da SPSS, eu visualizo os nomes, tá? Então, eu tenho a opção de visualizar os números e os nomes. Então, aqui, turno, ó, matutino, vespertino, noturno. E se eu clicar aqui, número, e aqui, nome. Opa, eu não coloquei para vocês uma versão nova para visualização disso aí. Então, vou aqui no nosso SPSS, tá aqui o meu banco de dados, ele está preenchido. Eu venho aqui no Data View, eu vou preencher aqui só para vocês verem, tá? 22, sexo, eu não coloquei ainda, Cintia. Então, ó, não vai aparecer nada, Cintia. Errei, não fiz a codificação correta que eu preciso fazer. A gente tinha visto até aqui. E agora? Olha aqui, branco, apertou, viu a reticência? Uau! Então, valores 1, feminino, adicionou 2, masculino. Eu posso vir com cursor ou eu posso apertar Tab. A pessoa que vos fala tem tendinite, então eu aperto Tab e Enter. E ele adiciona, ok? E aí eu aperto OK. Sim, errei. Aqui é 3, por exemplo. Eu vou fazer só para vocês verem. Eu clico novamente, aperto um 3 e aperto corrigir. Olha o que ele fez. Ele mudou e ficou um 3. Eu vou alterar novamente, só para não ficar confuso aqui. Vai ficar 1 e 2. Change novamente. E aperto OK, certo? Sexo. Opa, Cintia, ela errou. Olha aqui, gente, o que eu fiz. Aqui, ó, onde tem idade, eu botei o sexo. Errei, ó. Para não fazer tudo de novo, eu vou só dar Ctrl+C e venho aqui e dou Ctrl+V. Aí, aqui onde eu errei, o que eu faço? Gente, idade. A gente, no LEP, costuma deixar a idade bruta. Ele disse 22 a 22, 23, 24. Eu não vou distribuir em categorias, tá? Eu poderia fazer isso, certo? Eu tenho que vir aqui, apagar tudo, porque tá tudo errado. Eu poderia vir aqui e apertar 1, jovem, adicionar, 2, adulto, adicionar, 3, idoso, adicionar. E apertar OK. Por que a gente não costuma fazer isso? Porque em estatística, esse número bruto, ele é importante para a gente. Depois eu quero saber a média de idade do meu público. Enfim, nesse momento, eu não retiro a minha idade bruta. Eu vou deixar a idade bruta. Terá um outro momento que eu possa, a partir da idade bruta, rapidamente, com 2 cliques, criar uma outra variável, categoria idade, tá? E aí eu aproveito essa idade bruta, eu fico com os 2 dados feitos, a idade bruta e a categoria de idade. Então, num questionário, eu sempre digo para meus alunos, não coloca a categoria de idade, não. Pede para ele dar a idade dele. Porque da idade, eu consigo, em 2 cliques, criar a categoria da idade. Mas o contrário, eu não consigo. Se ele me diz que ele é jovem, eu não sei quantos anos ele tem exatamente. Eu sei uma faixa, mas eu não sei o ano exato. Então, aqui eu não quero. Então, eu vou apertar cancelar. E aqui eu vou só apagar tudo que eu já tinha feito, tá? Porque tá errado. Opa, desculpa. Então, eu vou só apagar aqui, que estava errado. Ok. E o que eu vou fazer, Cindy? Eu vou deixar sem codificações de valores.
não é numérico? Tem lá 22, 23, 24, eu não preciso codificar. Então, eu vou deixar só o número bruto, ok? Essas variáveis aqui, que são strings, elas não são codificáveis, a gente deixa como tá. Agora, eu vou mostrar para vocês lá no banco como é que fica. Lembrando que aqui é de codificação. No final, quando eu terminar tudo, que eu vim alimentar o meu banco, eu vou colocar aqui, ó, feminino, o nome, Alana. Alana é o nome de uma doutoranda minha. Eu venho aqui 25, sexo, masculino, nome, Ícaro, que é o nome de outro aluno meu, certo? E assim eu vou preenchendo. Gente, tá aparecendo os nomes. E agora? Olha aqui. Lembra? Lá naquela versão antiga era etiqueta. Aqui é bem mais entendível. É um e um A. Ó, aqui é nome, aqui é número. Aperto, aperto. E ele vai mudando. Qual que ele muda? Só aqueles que eu codifiquei, tá? Então, o 22 eu não codifiquei, é número, ele vai ficar só o número. E a Lana e Ícaro eu não codifiquei, vai ficar só o nome, tá? Só o que eu codifiquei que vai aparecer. Vou voltar para nossa aula. Depois que eu fiz isso aqui, ó, que eu fiz as codificações, a próxima coluna que a gente vai ver é o missing. O que é que o missing faz? O missing, gente, ele é bem legal quando eu estou trabalhando com um questionário que eu vou alimentar manualmente. Então, por exemplo, eu fiz a minha coleta de dados toda no papel. Eles aplicaram o questionário no papel e depois a gente precisa digitar um por um esses questionários, bem da época das cavernas, tá? E aí, quando eu vou digitar o questionário, ele é passível de erro. Olha para o seu computador agora. Olha para o seu teclado agora. Imagina que você vai respondendo rapidamente. Tab 1, Tab 2, Tab 1, Tab 2, para colocar os códigos das respostas. Se você segurar por mais de um segundo 2, ele vai ficar 22 em vez de 2. Ou se você apertar mais de um segundo Tab ou Enter, ele vai pular mais de uma casela. Então, você tem uma grande chance de marcar a resposta errada ou de pular a questão. Para que serve o missing? O missing, às vezes, aquela questão de fato estava em branco. Então, eu crio um código em que eu coloco lá no meu banco para dizer assim, olha, aquela questão está em branco. Então, por exemplo, onde era idade, a pessoa não respondeu. Eu vou criar esse código lá no meu banco e vou colocar. Eu gosto de usar o missing 9999. Por quê? Em respostas que tem 2 ou 3 caracteres de numeração, eu tenho certeza que eu não vou usar esse número 9999. Então, tenha certeza que você vai criar um número que ele não vai ser utilizado, tá? E aí você coloca lá na codificação. Cada vez que aparecer no missing 9999, a gente já sabe que essa resposta ela é questão em branco. E o que é interessante, se eu fizer essa codificação, essa questão, essa resposta, ela não contabiliza. Imagina isso, se eu não fizer essa codificação e só preencher 9999, quando eu for tirar a média de idade, a média vai ficar lá em cima, porque eu tenho um participante com 9.999 anos, tá? Então, se eu coloco ela como codificação, ele sabe que aquela pessoa não respondeu e ele mostra para mim. Tá aqui a média de idade, sem considerar aquela resposta, e uma pessoa está em branco, tá? Então, isso facilita, porque quando eu vou fazer uma limpeza no meu banco de dados, eu sei se aquela resposta ali de fato estava em branco ou se foi porque eu errei na digitação. Se eu botei 9999 e aparece 9999 lá, eu sei que fui eu que digitei que a resposta é em branco. Mas se eu estou fazendo isso e eu vejo uma questão em branco, eu sei que é porque eu pulei sem querer, tá? Então, onde é que está isso, Cíntia? Ó, tá aqui. Quando eu venho aqui em Miss, aperto aqui na reticência, vai aparecer essa janela aqui para mim. Isso aqui é de uma versão antiga do SPSS, mas não mudou, só muda realmente a visualização do layout, mas a casela é igual. Você clica nessa segunda opção e aperta aqui 9999, nessa mesmo quadrado, 9999, e aperta OK. Cuidado para ter certeza que você escolheu um número que não vai conflitar com algum tipo de resposta, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Olha aqui, tá aqui o meu missing. Então, eu venho aqui e aperto 9999 e aperto OK. Então, ele já sabe que toda vez que tiver essa resposta é porque está em branco. Ele não vai permitir para os strings, tá, gente? Só para os numéricos. E aí, a última coisa que eu queria mostrar para vocês, que a gente já visualizou aí, é que a gente vai ter aí duas opções
duas pastas, tá? A primeira pasta, que é o Variable View, que é onde eu codifico o meu banco, que é onde está o meu cursor, é onde a gente vai começar a trabalhar, é a hora que a gente tem que ter muito cuidado de codificar tudo direitinho, e depois é onde eu vou alimentar. Se for um questionário de papel, eu vou lá e digito tudo. Se eu utilizei um Google Drive, eu simplesmente venho, trago ele todo formatado e só faço copiar e colar para cá, tá? Lembrando que no SPSS, ele tem essa janela com essas duas abas, mas sempre que eu estiver trabalhando, todas as análises que eu fizer, toda alteração de codificação que eu fizer, ele automaticamente, gente, por default, ele abre uma outra janela chamada Output, tá? Que é a janela de resultado, janela de resposta aí que a gente vai ter. Então, todas as análises que a gente roda no SPSS, toda a configuração que a gente faz no SPSS, ela vai estar abrindo aí no Output. Tanto que quando você for fechar agora o seu banco, você tem a opção de salvar o output e tem a opção de salvar o banco. Então, tomem cuidado que ele vai perguntar duas vezes se você quer salvar o banco e se você quer salvar o output, tá? Só para configuração, não é interessante salvar o output, tá? A gente salva o output mais quando a gente tem interesse em ficar com essa janela de resposta e salvo. Só se você tiver esse interesse em ficar com essa janela de resposta e salvo, tá? Depois eu vou falar sobre isso na nossa próxima aula, ok? Então, lembrando, gente, um detalhe, tá? Que, como eu falei no início, aqui, ó, em Data View, que é onde tem as minhas respostas, sempre cada caso, cada resposta, cada questionário é uma linha. E as colunas são as questões do questionário, tá? Em Variable View é um pouco o contrário. Cada linha é uma questão e as colunas são as codificações dessa questão, tá? Mas no VataView ela estará nesse formato. Cada caso é uma linha e cada variável é uma coluna, tá, gente? Por hoje é só. Então, caso vocês tenham alguma dúvida, postem aí os comentários no vídeo. Um abraço, pessoal!